Olá, senhoras e senhores, a mais um podcast do esporte. Hoje um podcast para a gente falar da grande partida da noite de ontem, né? Grande partida para alguns, para outros nem tanto. O clássico paulista, o choque rei, São Paulo e Palmeiras, né? Vitória do Palmeiras 1-0, placar bem modesto, é verdade. Mas antes de falar sobre o clássico, eu queria comentar brevemente sobre o jogão que a gente teve na Liga dos Campeões entre o Real Madrid e o Paris Saint-Germain. Não tive tempo de falar ontem, né? Queria gravar um podcast mais curto, então acabei não falando. Mas só para passar rapidamente, né? O Real venceu por 3-1, um jogo épico, né? Um jogo épico. Essas coisas. O barato da Champions League é isso. Essas coisas costumam acontecer na Champions League, né? Viradas épicas que levam ao êxtase. Você vê depois, procura na internet aí depois o pós-jogo do Real Madrid, né? Foi um pandemônio, né? Foi uma alegria incontida porque, poxa, o Paris Saint-Germain estava encaminhando a classificação. É uma primeira vitória em Paris, jogo que aliás o Paris Saint-Germain poderia ter saído até com um placar melhor daquela partida. E aí nesse jogo da volta o Paris Saint-Germain sai na frente, né? Tem várias oportunidades de ampliar o placar. Inclusive o Mbappé fez gols estavam impedidos, aliás, muito bem impedidos, né? E o Paris estava muito bem na partida. Acho que pro torcedor do Real Madrid no Bernabéu tava, poxa, torcer para não tomar mais. Mas claro que o torcedor acreditava, confiava no time, confiava na virada, porque, repito, é o maior campeão de Champions League, o Real Madrid, e um time com muita camisa, com muita tradição na competição, um torcedor apaixonado, mas o cenário era absolutamente negativo. A perspectiva era horrível, né? Então o Mbappé jogando muita bola, é o cara do Paris Saint-Germain, sem dúvida nenhuma, e depois o Benzema, o carrasco, né? Começou a aprontar a virada, né? O primeiro o gol de empate nessa partida, né? Que trouxe a esperança de volta para a equipe merengue, foi inclusive um erro bizonho, bizarro do Donnarumma, que ele um recuo de bola, ele recebe, ele em vez de soltar a bola logo, ele tenta dar uma enfeitada e na frente do Benzema não se faz isso, né? Como se não é só na frente do Benzema, não se faz isso na frente do Mbappé, não se faz isso na frente do Lukaku, não se faz isso na frente de um grande centroavante, não se faz isso na frente do Salah, não se faz isso na frente do Firmino, não se faz isso, né? O Donnarumma quis fazer a sua graça ali, tomou o contato, é verdade, depois soltou a bola errado e o Vinícius Júnior, se eu não me engano, que pega a bola e aí cruza para a área para o Benzema abrir o placar, né? Duas coisas assim, o Donnarumma errou, foi um erro bizonho, mas olha, pelo que eu acompanhei, assim, 90% da imprensa esportiva, pelo menos aqui no Brasil, acham que o lance foi ilegal, né? Acham que houve uma falta do Benzema. E para mim houve também, tá? Houve uma falta do Benzema. O Donnarumma, ele toma o contato. O Benzema em nenhum momento ele encosta na bola. Na hora que o Donnarumma tá fazendo o chute para tirar a bola, o Benzema faz o contato no pé de apoio dele. Pode prestar atenção. Por isso que o goleiro cai, né? Eu vi algumas pessoas falando, mas ele caiu porque ele deu um chutão e ele estava desequilibrado. Não, ele cai porque o Benzema dá o contato, dá o bote ali na perna de apoio dele, né? E, inclusive até é um pouco perigoso para um goleiro que não costuma usar os pés, aquele tipo de contato pode ser até perigoso, né? Mexer ali com o joelho. Então esse talvez também seja um dos motivos pelos quais o Donnarumma se jogou, para evitar qualquer tipo de ele tá com o pé de apoio, ele sente o contato, ele já se joga. Porque se ele deixa o pé cravado no gramado, pode haver uma torção, pode haver uma lesão. Para um jogador de linha, provavelmente não ia acontecer nada. Porque o cara tá jogando, ele tá correndo, ele tá acostumado a esse tipo de lance. O goleiro não tá acostumado a esse tipo de lance. E talvez pelo fato dele ter caído, a arbitragem interpretou que ele mais simulou do que qualquer outra coisa. Mas ele toma contato, né? Isso é fato. E eu falei, ele cair talvez tenha sido um pouco exagerado, sim, mas eu pessoalmente, tá? Para mim ele se jogou para evitar uma lesão.
porque ele toma o contato no pé de apoio. Se ele fica parado, ele deixa o pé cravado no gramado, a chuteira tem trava, né? Então fica o pé preso no chão, o joelho vira e ele se lesiona. Então só um cara experiente como é o Donnarumma teve essa percepção de preciso soltar o peso do corpo para não me lesionar. Pelo menos eu imagino que vários atletas de alto nível têm essa percepção e eu imagino que ele também teve essa percepção. E aos olhos da arbitragem foi mais uma simulação do que falta. E para mim, pessoalmente, sinceramente, foi um erro crasso da arbitragem, mas o Benzema não tem nada a ver com isso. É igual o clássico mineiro, super clássico mineiro, o Galo não tem nada a ver com o erro da arbitragem, vai lá e marca, né? Então, repito, não sei muito bem o que a arbitragem defendeu, também não procurei entender, mas para mim foi muito falta, né? O primeiro gol foi legal e a arbitragem que estava indo bem, pô, viu os lances do impedimento nos gols do Mbappé e tudo mais. Esse lance para mim é contestável, os outros são absolutamente incontestáveis. Agora, o fato é que tomar o primeiro gol desestabilizou um pouco a equipe do Paris Saint-Germain e cresceu a moral do Real Madrid, né? Da equipe merengue. Aí você me diz, a equipe do Paris Saint-Germain tem vários jogadores experientes, eles têm que estar acostumados com esse tipo de pressão. Verdade, verdade. Aí eu não tiro o mérito, não tiro o mérito do Paris Saint-Germain, não. Eu faço mais críticas ao Paris Saint-Germain do que elogios ao Real Madrid. Que o Real Madrid jogou muita bola, que o Benzema é um monstro, e sem dúvida nenhuma, a gente tem que parabenizar. Mas uma equipe como o Paris Saint-Germain, que há muito tempo vem tentando se reforçar, vem trazendo jogadores de peso, jogadores experientes como Neymar, Messi, que já foram campeões de Champions League, e não ter essa capacidade mental de segurar um jogo difícil, aí, desculpa, não tem muito o que fazer. A Paris Saint-Germain vai continuar pleiteando, e não estou dizendo que o Real Madrid só virou porque o Paris entregou o jogo, de forma alguma. O Real Madrid foi buscar o jogo, mas o fato é que o Paris Saint-Germain desmontou, né? Desmontou mentalmente, a equipe quebrou e o Real Madrid, que não tem nada com isso, tem que aproveitar as oportunidades. Foi muito feliz o Benzema e consegue a virada, porque até o 2-1 ainda estava empatado, né? Que o PSG tinha o gol do jogo da ida, né? E aí faz o terceiro gol e aí é uma explosão, né? Aí é o que eu falei, é o pandemônio, é o show da vida, né? É um show de alegria e merece. É assim, uma equipe que tem muita camisa. E aí, às vezes, quando as pessoas falam isso, de uma equipe ter camisa ou não, muita gente fala, pô, isso tem nada a ver, óbvio que tem a ver. É óbvio que tem a ver. Tem muita tradição. É muita, assim, no mental dos jogadores, isso impacta muito. Por quê? Porque um jogador óbvio que o cara que tá jogando no Real Madrid hoje, ele quer ser campeão sempre. É óbvio, né? Se a gente olhar as conquistas, o Real Madrid é o maior clube do mundo, né? E óbvio que tem um peso. Pô, a gente precisa manter o nível, precisa manter a tradição. É um peso muito grande, é uma torcida apaixonada de milhões e milhões ao redor do globo. E não é nenhuma do mundo, né? Para senão o torcedor colorado vai achar que eu tô fazendo piada. Não é. Ao redor do mundo. E essa questão da camisa tem aquele lance, né? Poxa, se a gente for eliminado, tudo bem. Assim, a gente já teve tantas equipes brilhantes, a gente já tem tantos títulos que vai doer no torcedor, vai, mas não tem essa obrigação de vencer, sabe? Tem obrigação, óbvio, né? Mas não como é o Paris Saint-Germain. Imagina a pressão do Paris Saint-Germain, uma equipe que nunca ganhou uma Champions League, que o dono está contratando a rodo um monte de jogador caro e não consegue ganhar. Não consegue ganhar. Imagina a pressão que existe nos jogadores, né? Essa é a questão da camisa que a gente fala, né? Porque às vezes, porque os caras, poxa, jogou tanto fera aqui que já ganhou Champions League. Se eu não ganhar, tudo bem. Assim, na cabeça dele, óbvio que vai ficar vai ficar triste, ficar triste, palavrão em inglês, inclusive. Vai ficar triste, vai ficar pé da vida, o torcedor vai cobrar, porque o torcedor espanhol é tão apaixonado quanto o brasileiro, né? Vai cobrar, vai perseguir nas redes sociais, vai xingar, tudo bem, mas na cabeça do atleta, mentalmente é mais fácil. Agora você imagina a pilha de nervos que é a cabeça de um jogador do Paris Saint-Germain,
que tem que ser perfeito, que tem que chegar na final, que tem que ser campeão, que o torcedor pede isso, o investimento pede isso, o dono do clube pede isso, é muita pressão. É muita pressão para você. É a mesma coisa uma equipe que está tantos e tantos anos sem ganhar um título. Como por exemplo, recente no futebol brasileiro. O Atlético Mineiro ficou tantos anos, 50 anos, sem ganhar o Campeonato Brasileiro. Teve condições de antes da temporada do ano passado ser campeão? Teve, mas é tanta pressão, de ter que voltar a ganhar um título, a pressão sobe demais. E aí, mentalmente, você acaba quebrando, né? É a mesma coisa, assim, pegar o Palmeiras recentemente. Tava numa seca de títulos, aí quando vem a Crefisa, se reestrutura, aí ganhou o Brasileiro. Mas estava numa seca, o Cuca conseguiu ganhar um título com o Palmeiras, mas estava numa seca de títulos, né? Que às vezes você via nos programas esportivos, tinha até programa esportivo que fazia matérias mostrando crianças palmeirenses, né? Falando, poxa, eu nunca vi o Palmeiras ser campeão. E ficava nessa, né? Existia aquela pressão para voltar a ganhar um grande título nacional. Então, e isso aconteceu com todas as equipes hoje, assim, se a gente pegar as equipes com mais torcida, as favoritas, né? Falei do Palmeiras, falei do Galo, o Flamengo aconteceu a mesma coisa, a Libertadores do Flamengo, poxa. Existia uma pressão, o Flamengo, antes de 2019, teve condições de ganhar uma Libertadores. Teve, mas assim, é tanta pressão para você, porque, o título que ganhou a Libertadores era o time do Zico, né? Foi campeão mundial para cima do Liverpool. Então, existe essa pressão, né, de você voltar a repetir aquele feito. E é muito difícil, mentalmente isso pesa muito. Imagina a cabeça do jogador do Paris Saint-Germain agora, que, peço perdão na palavra, mas que pipocou, isso é fato, né? Isso é fato, você tem um gol de vantagem, você sai na frente, tá com mais volume, o Mbappé já fez 2 gols impedidos, né? O erro do Donnarumma decretou aí praticamente a derrota do Paris Saint-Germain. E aí não adianta pôr só na culpa da arbitragem. Porque você vai esperar que a arbitragem vai tomar uma decisão, não vai, né? Na Europa existe esse protocolo de que o árbitro de vídeo ele respeita mais a decisão do árbitro. O árbitro de vídeo só chama se for assim, muito escandaloso. Como foi os 2 pênaltis na final do Mundial. Apesar de ter sido um árbitro australiano, se eu não me engano, né? Na final do Mundial. Mas padrão FIFA é esse. Assim, o árbitro de vídeo vai respeitar a decisão do árbitro de campo, a menos que seja muito escandaloso. O lance do Donnarumma não foi tão escandaloso assim. Pra mim foi falta, mas se o árbitro não marcou, o árbitro de vídeo não vai chamar. Ele não vai contestar. A menos que tenha sido, algo absolutamente contestável, né? Tivesse o Benzema tivesse entrado pra cima do goleiro com o cotovelo aberto, né? Aí, de repente, acerta uma cotovelada de leve, o cara vai chamar. Fala, teve uma cotovelada ali, é melhor você dar uma olhada. Aí sim, mas é muito difícil, né? Eles respeitam muito, é diferente do futebol brasileiro, que o árbitro, o bandeirinha, fica meio que esperando o árbitro de vídeo chamar, para ver o que vai acontecer, né? Lá não, sim, lá existe o peso do árbitro principal é muito maior, né? E aí é claro, né? São outras questões, né? Profissionalização da classe é a primeira das coisas. Então, né, aqui no Brasil, querendo ou não, ser árbitro é amador ainda. E lamentavelmente a gente está sujeito a erros de arbitragem enquanto isso não se tornar uma classe profissional de fato, né? Infelizmente é isso. Então foi um grande jogo e eu repito assim, esse é o típico jogo que mostra o que a Champions é capaz de proporcionar, né? A Libertadores é capaz de proporcionar isso também? Sim, a Libertadores. A gente viu recentemente, o próprio América Mineiro. Perde o jogo em casa, sai tomando 2-0 fora de casa, os caras buscam empate e classificam nas penalidades, né? A Libertadores permite esse tipo de coisa também, mas você entenda que eu digo assim, a Champions League proporciona esse tipo de coisa acho que com muito mais frequência pra gente, né? E com os caras jogando muita bola, né? Quando você acha que uma coisa está definida, não tem nada definido, né? Libertadores é assim também. É também. E eu, inclusive, eu sou um defensor da Libertadores. Eu gosto mais da Libertadores. Muita gente vai me crucificar por isso, hein? Vai me xingar muito.
Mas eu gosto mais da Libertadores do que a Champions League. Eu, pessoalmente. E não é nenhuma questão de nacionalismo. Não, é só porque é brasileiro. Porque não, eu acho que a rivalidade que se cria num jogo de Libertadores é muito maior do que um jogo de Champions League. É muito maior. O clima é óbvio que eu não tô na Europa para sentir, né? Talvez se eu fosse para a Europa e assistisse um jogo ao vivo, sentisse o ambiente nas ruas, os torcedores, talvez eu dissesse que não, poxa, a Champions League é muito maior mesmo. Mas assim, pelo menos acompanhando o jogo, vendo a torcida, e assim, eu não tô, pô, falo de Libertadores, mas eu não vejo um jogo entre o River Plate e a LDU, por exemplo. Eu tô longe, assim, eu não vejo de perto, a gente vê pela televisão. E mesmo assim, o clima de tensão, de rivalidade, né, que você vê os jogadores entrando forte, dividida, até um pouco desleal, às vezes, isso não só, tô falando de Equador e Argentina, mas no Brasil acontece também, tá? Não tô querendo falar que os caras são no Brasil também, é na América do Sul inteira, né? Os caras vão pra dividida mesmo, entra mais forte, tem empurra. Tem gente que acha chato, né? Pô, todo ano os caras querem brigar, quer. Cara, assim, todo mundo quer ganhar. E às vezes na Libertadores, por ter uma limitação técnica, é muito mais coração do que qualquer outra coisa. Por isso que a gente vê nervos à flor da pele, os caras no empurra, na catimba, arrumando confusão, porque, mano, é o nível máximo da tensão. Os caras tão tensos. Eles estão colocando todo o coração dentro de campo. Ah, mas tá falando que o Benzema não fez? Óbvio que não, óbvio, né? O Benzema também tem que colocar tudo dentro de campo, mas você fica muito mais tenso, pelo menos eu digo. E isso aqui é tudo uma experiência pessoal, tá? Minha. É muito pessoal meu. A tensão que um jogo de Libertadores proporciona, e aí independente do jogo. Não precisa ser brasileiro contra argentino, brasileiro contra Paraguai, não, é de uma forma geral. É muito maior, né? É muito porque a América do Sul aspira. É difícil explicar, né? É difícil explicar, mas a América do Sul respira futebol de uma forma diferente. Os europeus são tão apaixonados quanto os brasileiros, sem dúvida, sem dúvida. Mas eu não consigo explicar. Esse clima poxa, um país que para quando tem Copa do Mundo. O Brasil para quando tem Copa do Mundo. Tem como explicar isso? Você vai explicar isso para um gringo, é uma insanidade para ele. Como assim? O Brasil para. Vai explicar para uma pessoa de fora, dos Estados Unidos, da Inglaterra, da Alemanha. O Brasil para. Literalmente para. As empresas param quando tem jogo do Brasil na Copa do Mundo. Esse é o nível da paixão do futebol. Por isso que eu falo que a Libertadores proporciona essa sensação, esse clima diferente, né? Porque é um continente que aspira a futebol. O futebol é tudo na América do Sul. O futebol é uma religião na América do Sul. Inclusive na Argentina, o Maradona é uma religião oficial, né? Então, por isso que eu digo. Mas eu sou muito. Eu curto mais a Libertadores por causa disso. Mas, poxa, essas viradas improváveis, jogo com emoção até o final, poxa, a gente vê isso. É só ver o motivo pelo qual o Neymar foi contratado pelo Paris Saint-Germain. É o que ele fez naquela partida jogando pelo Barcelona contra o PSG. Então a Champions proporciona isso com mais frequência, de muitos gols. Pô, uma equipe abre 4-0, não tem nada definido. Não tem, na Libertadores também não, mas poxa, é muito mais sacramentado. Se você faz 4-0 numa Libertadores, é extremamente complicado uma virada. É extremamente. Agora sim, a questão do gol fora de casa já dá uma ajuda. Talvez a gente veja muito mais esse efeito, né? Dessa diferença não pesar tanto. Mas a Champions também teve isso. Teve, mas é o que eu falo, lá se costuma fazer mais gols, né? As equipes buscam mais o gol. E as equipes que só se defende, às vezes, se dá mal, né? Se dá mal, porque o ataque tem tanta opção, tem tanta qualidade, que os caras encontram um jeito. Os caras encontram um jeito, um caminho pro gol. Então esse que é o ponto, esse que é o barato da Champions League. Acontecem muitos gols, tem tanta qualidade que você não sabe quando uma coisa vai acontecer, porque num lance de genialidade alguém faz um gol. Esse que é a loucura, né, da Champions League, né? Então, cara, que grande jogo que a gente viu. E pro PSG, infelizmente, é mais uma temporada. Já vi gente criticando o Neymar. Cabe a crítica? Eu acho que cabe, mas o Neymar tá claro, e não é defendendo o jogador aqui, mas o Neymar tá claramente fora de forma, né? Claramente fora de forma. É um
Neymar deu uma entrevista recente já falando que imagina que essa seja a sua última Copa, sugeriu que está perto da aposentadoria, cansado desse universo. É um cara que, pelo menos a percepção, já deu para ele. Assim. Para o Neymar já deu o futebol. Né? Já deu o que tinha que dar. E eu acho que a Copa da Rússia é a última e talvez ele só cumpra o contrato com o PSG e vai para a Premier League, não, para a Liga Americana, né? Major League, que ele brincou no podcast do Ronaldo Fenômeno, e talvez encerre a carreira. Né? É lamentável, né? Porque é um gênio, é um craque da bola, mas é um craque que infelizmente nunca colocou o futebol como uma prioridade, se é que a gente pode dizer assim. Óbvio, pelo fenômeno que ele chamou muita atenção, muita crítica, marketing, mulherada, pô, tudo isso pesa, né? Amigos que pô, só querem saber de farra, de balada, tudo isso pesa. E é um cara comum, pô, quem não gosta de ir pra balada? Pô, se eu tivesse um amigo como o Neymar, eu tô trabalhando hoje, vamos pra festa ali, pô, vambora, velho. Demorou, pô, o Neymar tá me chamando, velho. Imagina, aí você imagina o Neymar, né, chegando na Europa, vamos pra... Pô, mano, assim, é que o Messi é mais caseiro, mas imagina, o Neymar chegando no Barcelona, mas vamos pra balada, pô, o Messi tá me chamando, cara, eu preciso ir, velho. Não tem essa de ficar em casa. E aí, pô, vai, uma coisa leva a outra e... Aí você me diz, né, eu tô sempre fazendo esses questionamentos, né? Mas o Ronaldo Fenômeno não fazia isso, o Ronaldinho Gaúcho não fazia, porque muita gente usa essa comparação, né? Eu não sei porque pegam tanto no pé do Neymar, sendo que o Ronaldo Fenômeno fazia isso, o Ronaldinho Gaúcho fazia a mesma coisa. É diferente, assim, diferente. O que o Ronaldo Fenômeno e o Ronaldinho Gaúcho entregaram como jogadores, assim, eles são craques, são gênios, mas o que eles entregaram de fato o resultado. Eles entregaram um resultado incontestável. Né? O Ronaldinho Gaúcho foi campeão, foi melhor jogador do mundo. Tudo bem, o Neymar teve condição de ser. Eu acho que teve, eu acho que ele foi injustiçado. Pelo menos uma ou duas desses bolas de ouro aí, eu acho que ele foi. Mas. Até porque ele não é muito querido, né? Pelos jogadores. Então, às vezes, um vota em outro só porque não gosta do Neymar. Eu acho que ele teve aí, por uma ou duas temporadas, ele teve condição, sim, de disputar de fato, né? De entrar de fato na briga pelo melhor do mundo. Mas estava disputando contra o Messi e Cristiano Ronaldo. É realmente difícil. Não estou contestando que os dois não tenham merecido. Mas que o Neymar poderia ali entrar no meio, ele poderia, né? Mas o que eu digo assim, o que o Ronaldo Fenômeno no auge, o Ronaldinho Gaúcho no auge e o Neymar no auge, se você comparar o que os três fizeram no auge, o que o Ronaldinho Gaúcho e o Ronaldo Fenômeno fizeram é muito mais, véio. Muito mais. Assim, não só do futebol bonito, mas de conseguir resultado, mas de conseguir... Pô, mas aí eles também estavam... Um jogou no Milan, jogou no Barcelona, jogou na Inter de Milão, né? O Ronaldo Fenômeno jogou na Inter. Aí o Real Madrid, o Ronaldo Fenômeno jogou no Real Madrid. Aí foi uma escolha do Neymar de ir pro PSG. Aí não tem, aí não adianta você falar, pô, mas o Neymar tá no PSG, mas foi uma escolha dele. Ele foi pra França, ele sabia que o nível do futebol francês era diferente, era outra pegada, era uma equipe sem tradição de Champions League. Ele foi pra lá, óbvio, porque ele imaginava que ele poderia fazer a diferença, mas também houve uma vaidade, né? A gente não pode deixar de colocar isso dentro na conta, né, no pacote. Houve uma vaidade de ser o jogador mais caro do mundo, de chegar ali e falar, pô, eu vou levar o Paris Saint-Germain a uma conquista de Champions League. Existe essa vaidade, pô, eu vou levar uma equipe que nunca ganhou, que tá investindo um caminhão de dinheiro, eu vou levar esses caras à conquista da Champions League. Imagina a glória, né? É a glória eterna, fazendo um paralelo com a Libertadores, é a glória eterna. Isso não aconteceu, né? Ele foi sendo questionado, coisas que ele fazia fora de campo, é um cara das redes sociais, ele posta mesmo o que ele faz. Então você imagina, é muito complicado. Ele se machuca por umas 2, 3 temporadas. Se machucava perto da época do carnaval e vinha pro Brasil pro carnaval, né? E aí que o torcedor do Paris vai pensar? Poxa, o cara se machuca só pra ir pro carnaval, mano.
é brincadeira, né? A gente querendo ganhar a Champions League, o cara se machuca só para ir pra farra. E vai fazer o quê? Ele tem que ir pra farra, ele tá machucado, o que ele vai fazer? Né? Mas na cabeça do torcedor, imagina você, seu chefe se machuca, fala, não posso trabalhar hoje, você vai ter que me cobrir. Aí você fica até mais tarde trabalhando, e aí depois você vai no Instagram do seu chefe, do seu companheiro de trabalho, que o cara tá na balada. Né? Aí você vai falar, pô, o cara veio aqui, cobri ele, trabalha até de madrugada, que nem um FDP, e o cara tá na balada. Mas o cara vai fazer o quê? O cara quebrou o braço. Né? Imagina, o cara quebrou o braço, não posso trabalhar. Vai ficar fazendo o que em casa? Né? Vai ficar moscando em casa? Não, vou pra balada, ué. Isso com qualquer um, né? Por isso que eu falo, assim, se imagina no lugar de você tá trabalhando, o seu colega se machuca, você tem que cobrir ele, e aí depois você vê ele na balada. Mas, pô, machuquei a perna, foi pra balada de muleta e cadeira de roda. Vai ficar fazendo o que em casa, né? Então, tem essas coisas, assim, ele vai ficar fazendo o quê? Ele tá se tratando, tá se comprometendo com o tratamento agora. Vai ficar só em casa? Pelo menos é isso que o torcedor espera. Por quê? Porque parece que é descomprometimento. E aí faltou uma série de bom senso, de gente, de assessoria, de gente falando, pô, não é legal, eu sei que não adianta. Sei que você está fazendo 10 horas de, de terapia por dia, mas a galera não vai olhar as 10 horas de fisioterapia, ela vai olhar as 3 horas que você ficou no trio elétrico na Bahia, no Rio de Janeiro. É isso que vai entrar na conta. E aí na cabeça do torcedor é assim, o cara não se compromete. O cara não está interessado. Então, foram uma série de coisas que foram acontecendo que ele virou o vilão, né? O Ronaldo Fenômeno, quando ele se machucou, teve aquela lesão grave, diziam que ele nem ia voltar, poucos vão se lembrar, né? Porque isso já faz um pouco mais de tempo. Diziam que ele não ia voltar, o Ronaldo sumiu. O Ronaldo sumiu. E ele tem um relato dele aí no podcast Flow, né? Que ele fala o que ele passou. O cara tava 100% dedicado na recuperação dele. Ele estava 100% dedicado na recuperação dele. E mesmo assim ele não voltou ao normal, né? Mas ele queria voltar a jogar futebol. Então ele se dedicou, ele sumiu. Ele poderia ter ido pra balada? Ele poderia, porque, pô, ele faz o exercício dele por um tempo e depois ele tem que. O que ele vai fazer no tempo livre dele? Vai pra farra. Mas não, o Ronaldo ele realmente estava 100% comprometido. Ele queria voltar. Diziam que ele não ia voltar, não. Ele queria voltar. O médico apostou nele e falou: não, dá pra você voltar. Mas você vai sofrer. Você vai sangrar. E ele falou: tô disposto. Eu vou sofrer. Se é pra sofrer, eu vou sofrer. Então é isso que o torcedor cobra. Por isso que a imagem é diferente. Não adianta fazer essa comparação. Que eu vejo alguns defensores fazendo essa comparação, né? Ah, mas o Ronaldinho fazia a mesma coisa. O Ronaldinho Gaúcho fazia é diferente, né? É diferente. Eles faziam a mesma coisa, sim, mas o que eles entregavam nesse período de farra foi muito mais do que o Neymar entregou. E aí não adianta falar, mas ele tá no Paris Saint-Germain. Ele optou por ir para lá, né? Ele optou por ir para lá. Ele poderia ter optado em ficar na Espanha, poderia ter optado em ir pro futebol inglês. Ele quis ir para a França. Foi uma questão de vaidade também. Não foi só uma questão de futebol, foi uma questão de vaidade também. Ele ia estar num super time, mas tem concorrência para elevar o nível do Paris Saint-Germain? Não tem concorrência pro Paris Saint-Germain. Perde um jogo, às vezes, pro Lanterna, pro time que tá no meio da tabela. Perde, é normal. Você não joga 100%. Mas, pô, vê aí. Desde que o bilionário comprou o Paris Saint-Germain, quantos títulos para o Paris Saint-Germain? Paris Saint-Germain é uma unanimidade na França. Às vezes um ou outro título escapa, é normal, normal. Mas todo ano os caras ganham título, todo ano, não tem concorrência. Você vê o Flamengo ganhou em 2019 Libertadores e Campeonato Brasileiro. 2020 já não ganhou a Libertadores, quem ganhou foi o Palmeiras. E aí em 2021 o Palmeiras sustentou a Libertadores e o Flamengo foi campeão, repetiu o campeão brasileiro de 2020, mas em 2021 o Galo ganhou. Então você vê que existe concorrência, existe uma alternância de times. Por quê? São times que se reforçam em mesmo nível e existe uma competitividade. Né? Na França não existe, você vê na Inglaterra também tem isso. Às vezes, né, o Manchester City dispara um pouco, mas, poxa, na temporada seguinte não vai ser igual. Você tem a certeza de que não vai ser igual. Porque tem outras equipes que também se reforçam no mesmo nível e estão jogando futebol absurdo também. Então,
se ele optou por ir para a França, foi uma escolha dele. Não adianta a gente colocar isso na conta e achar que, nossa, ele não tem culpa. É óbvio que ele tem culpa. Foram escolhas de carreira que ele teve. Então, muita gente fala, ele não ganhou uma bola de ouro, mas às vezes ele nem quer ganhar. Né? Ele nem quer ganhar. Porque eu já levantei essa discussão aqui. Pô, você para ver, o Lewandowski ganhou 2 vezes o melhor do mundo, FIFA The Best. O Modric já ganhou também. O Neymar é muito mais craque que os dois. Se desculpa para quem é fã dos dois, mas craque de jogar a bola mesmo, ele é melhor que os dois. Imagina na cabeça do atleta. Imagina pro Messi falar, poxa, imagina o Messi com dois melhor do mundo, aí olha o Lewandowski também 2 melhor do mundo. Fala, poxa, caraca, mano. Né? Imagina que brisa, né? Imagina que brisa. O Ronaldo Fenômeno acho que tem 2 melhor do mundo, né? E o Lewandowski tem 2 também. O Ronaldo Fenômeno, poxa, desculpa pra quem é fã do Lewandowski, mas o Ronaldo Fenômeno fez muito mais que o Lewandowski, jogou muito mais. Fez muito mais não, jogou muito mais, né? Foi muito mais craque. Então é por isso que eu falo, às vezes na cabeça do Neymar não faz sentido, é um negócio que não faz sentido pra ele. Pô, se eu ganhar um, eu empato com o Modric. Se eu ganhar 2, eu empato com o Lewandowski, cara. Que merda. Tipo, vale a pena isso? Não vale, velho. Não vale. Então, às vezes, é um negócio que a gente cobra ele, porque a gente já viu o melhor dele. E aí a gente cobra, não é na maldade. A gente quer ver o melhor, né? O melhor do futebol, mas às vezes o cara nem quer. Né? É a mesma coisa que a gente está discutindo o Pedro aqui. O Pedro devia ir pro Palmeiras, porque lá ele ia ter uma visibilidade absurda. Mas esse jogador nem quer, né? Então é tudo especulação. A gente fala e às vezes o jogador nem tá pensando mais nisso, né? O Neymar, às vezes, ele nem tá pensando mais em ganhar uma Champions League, ele só tá pensando, cara, eu tô saturado, eu tô de saco cheio, o que eu quero é que acabe o meu contrato, eu vou pra Major League, fico ali meio quieto, né? Sai um pouco da mídia, a galera para de pegar um pouco no meu pé e me aposento depois, né? É possível de acontecer. Às vezes o cara já tá nesse nível. E é triste, né? Lamentavelmente é isso. Acabei me delongando aqui na discussão, mas vamos pro clássico, né? Vamos pro choque rei. O Palmeiras quebrou um tabu gigantesco, né? Ao vencer o São Paulo no Campeonato Paulista. Fazia, poxa, quantos anos aí, hein? Eu tinha 25 anos, se eu não me engano. Fazia quase 25 anos que o Palmeiras não vencia o São Paulo no Morumbi em Campeonatos Paulistas, tá? Em Campeonatos Paulistas. O Abel nunca tinha vencido o Rogério Ceni também. Então tinham 2 tabus em campo. E pro torcedor São Paulino, né, o Corinthians tinha um tabu também contra o São Paulo, né? De não vencer lá já há um bom tempo. Poxa, pro torcedor São Paulino foi um prato cheio, né? Antes do jogo, fala, cara, prevaleceu o tabu contra o Corinthians, vai prevalecer contra o Palmeiras. E o Palmeiras fez a sua lição de casa, né? O Abel, inclusive, até ele falou depois do jogo. Que o São Paulo fez o gol no começo do jogo e depois, né, teve a opção de se defender um pouco mais, de se proteger um pouco mais. E o Abel Ferreira usou isso como exemplo e fez a mesma coisa contra o São Paulo. Os primeiros 15 minutos do Palmeiras foram fulminantes. Só deu o Palmeiras, o São Paulo não entrou em campo. 15 minutos de muita intensidade, de muita aplicação tática, de muita agressividade. O Palmeiras encontra o gol e era o gol que precisava. Chegou até fazer um segundo gol, que estava pedido, aliás, bem impedido. O Rony fez o primeiro gol, o Rony também fez o segundo gol, que foi impedido, foi anulado. E depois, né, o Palmeiras diminuiu um pouco o ritmo. O Abel Ferreira falou isso, né? É difícil você manter se não me engano foi o Abel, não, acho que foi um comentarista. É difícil você manter uma intensidade daquelas por muito tempo. O São Paulo começou a crescer na partida, mas sem oferecer qualquer tipo de perigo, tá? Sem qualquer perigo, o Palmeiras dominou o primeiro tempo. O Palmeiras fez o que quis no primeiro tempo. Os primeiros 15, 20 minutos, esmagou o São Paulo, fez o gol que precisava e depois a gente faz o que a gente faz de melhor, se defender e buscar um contra-ataque. Né? E o São Paulo não conseguiu fazer absolutamente nada, a perspectiva, o cenário mudou no segundo tempo. Por quê? Porque o São Paulo de fato cresceu. Né? O São Paulo cresceu de rendimento, cresceu de produção, o Palmeiras não conseguia fazer absolutamente nada. Né? O Palmeiras tentava sair no contra-ataque e não tinha essa bola. Né? O Abel falou, né? Aí faltou um pouco mais de coragem da gente ser um pouco mais ousado,
né, de acertar esse passe, essa ligação pro contra-ataque. O Palmeiras não conseguiu. Não conseguiu. São Paulo foi muito bem, pressionou o Palmeiras, aquela pressão sem qualquer tipo de perigo, né? Tanto que o lance de mais perigo, acho que foi um chute do Gabriel Sara, que bateu na trave, isso de fora da área, porque o São Paulo não tem time, não tem jogadores para criar e chegar dentro da área do Palmeiras. Aliás, poucas equipes têm, né? Jogadores para entrar dentro da grande área do Palmeiras, poucas equipes têm. Talvez só o Atlético Mineiro, o Flamengo, Corinthians, talvez. Então, o São Paulo não tem time para isso. A opção era de fora da área, conseguiu numa cobrança de falta. O Everton espalmou para o meio da área, o Caleri deu a cabeçada, o Everton defendeu de novo. E foram as duas grandes chances do São Paulo no segundo tempo. Aliás, do jogo inteiro. No segundo tempo do jogo inteiro. O Palmeiras fez o que precisava, né? Depois o Rafinha expulso, segundo cartão amarelo, e aí ficou tranquilo pro Palmeiras. Aí o jogo ficou bom pro Palmeiras. Aí, depois da expulsão, o jogo acabou. O Palmeiras não tinha mais os seus principais jogadores. Quando, né, abre mão do Veiga, do Dudu, o Palmeiras perde totalmente o meio de campo de criação. Isso a gente já viu várias partidas que o Palmeiras joga com o time em reserva. Não existe meio campo de criação quando o Abel Ferreira tira o Dudu e o Veiga. E ficou por isso mesmo, né? O negócio era segurar o resultado. Teve a chance de ampliar o placar. A vitória poderia ter sido mais fácil do Palmeiras? Poderia, tá? Porque o Palmeiras teve volume de jogo no começo da partida para fazer isso. Mostrou que é possível jogar de uma forma diferente. É óbvio que o São Paulo em algum momento ia neutralizar, tá? Mas eu acho que o Palmeiras teria o primeiro tempo, praticamente o primeiro tempo inteiro de superioridade técnica e tática, porque o São Paulo ficou meio assustado, ficou meio perdido, porque não imaginou que o Palmeiras fosse entrar da forma como entrou. Né? O Palmeiras, repito, o Abel usou a mesma estratégia que o São Paulo usou contra o Corinthians. Pressionar muito no começo do jogo e tentar um gol. Foi isso que o Palmeiras fez. Né? E aí assustou um pouco o São Paulo. O São Paulo ficou, pô, o Palmeiras vai vir aqui, né? Vai jogar em casa, vai se retrancar, porque é o que normalmente acontece, né? O Palmeiras vai de visitante, a gente vai só se defender e buscar um contra-ataque. Era a lógica, né? E o Abel mudou essa lógica. Acabou surpreendendo a equipe do São Paulo, a equipe do Rogério Ceni. Foi muito bem nessa estratégia. E mesmo após o gol, mesmo o segundo gol anulado, o São Paulo ainda não tinha força, não estava organizado para fazer alguma coisa, para dar alguma reação. O Palmeiras poderia ter matado o jogo lá, né? E aí se acomodou com o resultado de 1-0. É um time que é muito relativamente tranquilo defensivamente, mas correu o risco, porque de fora da área tudo pode acontecer, né? A gente viu um clássico dos bilhões, o Arrascaeta fez um gol de fora da área, né? Contra o Vasco. Então um chute de fora da área pode acabar com a partida, né? O Gabriel Sara teve a oportunidade. Então uma cobrança de falta, final, se a gente pegar a decisão da Recopa, o Zé Rafael fez um gol o jogo estava difícil, o gol não saía, o Zé Rafael foi lá e fez um gol de falta. Às vezes o gol de fora da área, ele pode acontecer. Mesmo uma equipe que não está acostumada a fazer um gol de falta, aconteceu. No caso do Palmeiras contra o Atlético Paranaense na Supercopa, na Recopa Sul-Americana. Então eu acho muito arriscado esse tipo de jogo, mas o Palmeiras se sente confortável assim. O Abel já falou mais de uma vez, né? Não é uma opção minha, às vezes é aquilo que o adversário te propõe e a gente se defende bem. Então, repito, primeiro tempo esse discurso não vale, porque o Palmeiras tinha volume sim para crescer para cima do São Paulo, mas preferiu se recuar. Segundo tempo foi diferente. O Palmeiras, obviamente, já com uma proposta séria de se defender, e o São Paulo mudou o seu jeito de jogar e foi mais agressivo, né? Interceptou ali toda a linha de ligação da defesa para o ataque. Palmeiras perdeu o seu contra-ataque e o São Paulo pressionou, mas aquela pressão sem efetividade, né? Que não assustou o Palmeiras, assustou em 2 lances, mas fora isso, nada demais, tá? Nada demais. O Everton pouco trabalhou, só trabalhou nesse lance da cabeçada do Caleri, aí cobrança de falta, depois rebote do Caleri. Acho que foi só aí que o Everton trabalhou de fato, assim, sério mesmo. Porque a partida como um todo, o Palmeiras fez o gol que precisava e é óbvio, né? A gente conhece o jeito que o Palmeiras joga, fazer um gol é o objetivo, porque depois o time recua e busca um contra-ataque. Apesar de que o contra-ataque não funcionou, por isso que eu digo que é um pouco arriscado às vezes.
tá? Porque os adversários estão entendendo, né, como pressionar o Palmeiras, né? Como acabar com essa linha de ligação da defesa pro ataque para quebrar o contra-ataque. Os adversários estão começando a entender. Já não tá tão fácil pro Palmeiras esse tipo de jogo, não. E o São Paulo mostrou isso, né? O Rogério Ceni mostrou isso. Então, foi assim, cara, não digo que foi uma partida chata, acho que foi até uma partida interessante, foi movimentada, deu para ver as diferenças táticas das duas equipes, comportamentos táticos diferentes, né? À medida que a partida foi avançando, quando um tem que se propor o jogo, quando o outro deixou de propor o jogo. A gente viu que são equipes que têm variações táticas e o Palmeiras mostra mais uma vez que dá para fazer mais. Só que às vezes prefere não se arriscar tanto, né? Tem que ter muita intensidade, lógico que tem uma exigência física muito grande, então às vezes é melhor a gente recuar e o time se sente confortável com isso. É o jeito do Abel jogar, né? É o jeito do Abel jogar. O Palmeiras quebra um tabu ali, né? De uma sequência de mais de 20 anos sem vencer o São Paulo no Morumbi no Campeonato Paulista. O Abel Ferreira consegue vencer finalmente o Rogério Ceni, quebra aí essa sequência de esse 100% de aproveitamento do Rogério Ceni, né, nessa volta do São Paulo. Já eram 4 vitórias consecutivas contra os rivais e o Palmeiras quebrou essa marca também. Então caíram vários tabus nessa vitória do Palmeiras e óbvio, né, que o Abel Ferreira estava mordido, né? O retrospecto dele contra o Rogério Ceni era péssimo, né? Ele estava mordido, ele entrou para vencer essa partida, nem que fosse de forma simples, ele entrou para vencer e acabar com essa história, né? Eu acho que foi até mais do que o tabu de 20, 24, 25 anos do Palmeiras não vencer o São Paulo no Morumbi no Campeonato Paulista. Eu acho que teve também essa questão pessoal dele. Não é possível que eu não vou ganhar do Rogério Ceni, não é possível, né? Então acho que ele entrou para fazer uma partida o mínimo necessário, e aí não é dizendo que o Palmeiras jogou o mínimo necessário, não, vencer pelo mínimo necessário, que é de 1-0, vitória é vitória, é isso que importa. O Palmeiras vence. E o Abel Ferreira foi perguntado após o jogo sobre essa questão, né, o interesse do Benfica, agora fala-se o interesse do Granada. O Abel Ferreira tentou tranquilizar a torcida falando, eu tenho contrato com o Palmeiras até o final do ano, tá? Mas ele não fechou a porta, hein? Ele falou assim, eu vou conversar com o Palmeiras, eu preciso ouvir o que o Palmeiras tem a me apresentar. Ele falou coisas assim, então ele não está fechado, tá? Em renovar com o Palmeiras. Porque o Palmeiras tentou renovar com o Abel Ferreira por mais uma temporada, ele não quis. Mas essa entrevista pós-jogo foi ruim e foi bom. Porque é óbvio que existe é muito óbvio que existe uma proposta. O Abel Ferreira falou, tem um contrato com o Palmeiras e disse que precisa ouvir o Palmeiras também. Então ele não fechou as portas para o Palmeiras, como muita gente diz. Ele já final da temporada europeia ele deve sair. Ele tá longe da família, ele não vai aguentar. Talvez seja possível que ele fique, tá? Ele deixou essa porta aberta. Falou, eu preciso ouvir o Palmeiras, o que o Palmeiras tem a apresentar. Então é promissor para o torcedor palmeirense. É muito promissor, porque antes disso ele deixou em xeque, né? Falou, violência no futebol, não sei se eu quero isso para mim, para minha família, para os meus jogadores. E aí pro torcedor ficou, poxa, o cara não vai ficar por causa da violência, né? Ele não vai renovar. E aí agora ele deixa uma porta um pouco aberta de que é possível. É difícil, porque ele continua longe da família, né? Mas ficou essa porta aberta, é uma possibilidade e o torcedor palmeirense vai torcer muito para que isso aconteça. Talvez essa seja um negócio mais importante para presidente do Palmeiras do que a contratação de um camisa 9, tá? Eu acho que talvez essa seja a maior contratação dessa gestão da lei. Contratação entre aspas, né? Porque aí no caso seria uma extensão de contrato. Talvez seria o maior negócio dessa gestão da lei, né? A permanência do Abel Ferreira, tá? Agora, para ele ficar, certamente que vão entrar outras coisas no pacote, né? E certamente que um centroavante o Abel Ferreira vai colocar ali como condição. Eu tenho certeza disso. Para ele ficar, ele tem que ter a melhor condição de trabalho. Não é só questão salarial, não é só benefício.
é jogador, ele quer se manter competitivo. Ele sabe que ele tem um elenco na mão, ele tem grandes jogadores, tem, mas tem um camisa 9 no centroavante de ofício, de qualidade, obviamente, porque o Davidson é qualidade duvidosa, peço perdão até ao jogador, mas não é uma unanimidade, né? Um cara com. Vamos pegar usar o Pedro de exemplo. Com o Pedro, dá opções táticas ao Abel Ferreira, um leque de opções táticas absurdo. Porque o jeito que o Palmeiras joga é óbvio. Eu já acabei de falar aqui. O Palmeiras joga, se defende, joga no contra-ataque, mas está ficando óbvio, né? As equipes estão aprendendo como restringir esse jogo do Palmeiras. Como bloquear essa transição da defesa para o ataque e quebrar a linha de contra-ataque do Palmeiras. As equipes estão entendendo, tá ficando óbvio, o Palmeiras precisa de outras opções táticas. E isso passa pela chegada de um cara de área. Então não é que esse cara é fundamental, o Palmeiras foi bicampeão da América sem esse cara. Mas ter um cara com essa qualidade dá um leque de opções táticas ao Palmeiras que torna o Palmeiras mais imprevisível. Mantém o Palmeiras no alto nível de competitividade, porque os adversários não sabem o que o Palmeiras vão fazer, que o Palmeiras vai fazer. Pô, vai entrar o centroavante, aí vai jogar de um jeito. Agora tá sem centroavante, vai jogar de outro jeito. E aí, né? Não digo que dá um nó tático, mas fica imprevisível, né? Para os adversários fica muito imprevisível. Então é muito interessante, eu acho que essa conversa para estender o contrato obviamente deve estar rolando. É a maior, certamente é a maior contratação, entre aspas, da Leila Pereira, presidente do Palmeiras, certamente que é. E certamente que vão entrar algumas condições para a permanência dele, se é que ele vai ficar. E uma delas, com certeza, deve ser um cara de muita qualidade, um centroavante de muita qualidade, para que ele tenha novas opções táticas, para que ele consiga manter o Palmeiras muito competitivo, tá? Só para finalizar, eu queria falar do Pedrinho, né? O Pedrinho tem sido um cara bastante pleiteado aí pelas equipes brasileiras, tá? O Pedrinho já disse que quer ficar no futebol brasileiro. O Shakhtar já liberou o atleta para ficar até o final do ano, tá? Não é o final da temporada europeia, ucraniana, não, até o final do ano. Então o Pedrinho pode assinar um contrato longo, tá? Ele pode ficar aqui até o final do ano. Então ele vai reforçar a equipe que ele for pela temporada inteira, tá? Então o Corinthians tem interesse, Palmeiras demonstrou interesse e o São Paulo talvez tenha sido o principal interessado, inclusive com notícia de que o Rogério Ceni ligou para o jogador. Tá? O Rogério Ceni ligou para o Pedrinho, para conversar com o Pedrinho. Então, é muito para o São Paulo, para o Rogério Ceni, é muito interessante um jogador com a característica do Pedrinho. É um jogador que o Rogério Ceni está pedindo desde o começo do ano, desde a intertemporada. Ele está pedindo um cara como esse, e aí já se falou em Douglas Costa, falou em Soteldo. Agora tem essa opção, né? Não digo que caiu no colo, mas tem essa opção, até porque, já falei e vou repetir, é um pouco mórbido, né? Se o cara nem assimilou ainda, é uma guerra, trouxe uma condição diferente, tem gente que está empolgada, está mais interessada em saber se o time vai ser reforçado, né? É um pouco mórbido até, mas, enfim, querendo ou não, é uma oportunidade que meio que caiu do céu pro São Paulo, né? E peço perdão aqui, eu repito, até um pouco mórbido falar um negócio desse, mas assim, aconteceu um evento, o Pedrinho teve que voltar, era um cara que o São Paulo precisava, agora falta grana, né? Falta grana. Como é que vai ficar? Não sei. Não sei se o São Paulo tem condição de... Que tem condição, tem, mas vai se afundar em dívida mais ainda, né? Então, não faço a mínima ideia. O Corinthians eu acho difícil que contrate o Pedrinho, por mais que exista a identificação, tá? Porque o Corinthians tem opções que podem fazer o mesmo trabalho do Pedrinho. Então, apesar da identificação, a menos que ele aceite um salário muito baixo, né, em detrimento de outro muito alto, ele não deve ir para o Corinthians, acho muito difícil. O Palmeiras também não precisa, o Flamengo também não precisa. Então, todas essas equipes, óbvio, monitoram a situação do Pedrinho. Por quê? Porque é um grande reforço para um rival, né? Então todo mundo vai, obviamente, tentar negociar com o jogador para ver se consegue alguma coisa. Que não precisa, não precisa. Agora é óbvio que eles vão tentar. Porque imagina se o Pedrinho vai para São Paulo. Aí o Rogério Ceni tem a peça que ele precisava. A gente não pode correr esse risco. Não pode deixar o São Paulo contratar.
Mas também a gente tem que olhar o que é nosso. O que o Corinthians, o que o Palmeiras precisa mais? Um centroavante de área, um camisa 9, né? Não um ponta de habilidoso de velocidade, porque ambos já têm isso, né? Ambas as equipes já têm. O Galo precisa, o Flamengo precisa, também não. Mas tem condição para contratá-lo também. Então a gente vai acompanhar, óbvio, o que vai acontecer, o desenrolar dessa história. Mas tem muita gente interessada no Pedrinho, por quê? Porque ele já disse que quer ficar no Brasil e o Shakhtar já liberou o atleta para ficar até o final da temporada brasileira, tá? Até o final do ano aqui. Então é um bom negócio para quem tentar contratar, para quem conseguir contratá-lo, é de fato um bom negócio. E para o São Paulo seria melhor ainda, porque é o cara que o Rogério Ceni está pedindo para a gestão São Paulina. Agora, se tem grana, aí, né, não deveria ter contratado o Nicão de repente, tá? Mais uma contratação questionável dessa gestão São Paulina. Se não tivesse contratado o Nicão, estaria muito fácil de contratar o Pedrinho. Estaria muito fácil, né? Agora os caras vão ter que ver o caixa, pegar um empréstimo em algum lugar, ver a opção de crédito e ver se consegue trazer o jogador, que seria muito importante para o São Paulo, tá? Só que aí tem outras questões, né? Pedrinho identificado com o Corinthians, óbvio que está no passado, mas isso pesa na decisão do jogador também. Então a gente vai acompanhar essa história, vamos ver quem que vai conseguir, né, levar o Pedrinho. Acho que ainda vai demorar um pouco, né? Ele passou por uma situação bastante delicada e eu acho que o mais justo é esperar a decisão do atleta, né? Não é forçar nada, não é ficar pressionando, não é na rede social falar vem pra cá, não, deixa o cara curtir a família. Passou por uma situação muito delicada de sair de um país em guerra e agora ele tem essa opção de curtir, de rever as pessoas queridas, deixa ele curtir esse momento e depois, na hora que ele estiver pronto, aí sim, aí começa. Mas agora deixa o cara, ele ainda quer curtir, né? Ele ainda tá nesse momento de, poxa, poderia não ver minha família mais, né? É uma coisa que mexe com a cabeça. Então ele tem que estar bem, tem que estar feliz, tem que estar confortável. Não só ele, como todos tantos outros, né? Como tantos outros. Então falaram do interesse do Michael, o Corinthians, interesse do Michael. Tem várias coisas, né? Tem vários interessados e a gente vai ver, né? A gente vai acompanhar à medida que a gente tiver notícias, a gente vem, a gente grava mais podcast para vocês, tá? Hoje era para ser um podcast curto, né? Para comemorar o final de semana, mas acabei me delongando aí na discussão de Champions League, hein? Acontece, né? Acontece. A gente tenta mudar um formato, fazer um podcast mais curto, mas não deu. Ficou a tentativa, mas é isso aí, gente. Por hoje eu vou finalizar. Desejar para todo mundo um ótimo final de semana, mas um ótimo final de semana mesmo, tá? Aproveita demais, descansa, vão assistir futebol, porque tá bacana, né? Porque tá muito legal. Vamos ter clássico paulista. Então, aproveitar com a família, né? Que eu já falei de família, aí tava falando do Pedrinho. Então vamos aproveitar com a família. Curtam o final de semana, tá? Descansem bastante. E semana que vem a gente tá de volta com mais podcast. Valeu demais, galera. Até a próxima. Tchau.